Perguntei à minha filha sobre os preparativos do casamento, e ela respondeu: Mãe, eu já me casei. Só convidamos as pessoas que realmente importam. A luz dourada da tarde de Lisboa entrava pela janela da sala, pintando riscas quentes no chão de madeira polida. O ar cheirava a terra úmida e a gerânios, um aroma que sempre me trouxe paz. Eu andava pela casa, com o meu regador verde na mão, a cuidar das minhas plantas, como fazia todas as terças-feiras. Mas a minha mente não estava nos vasos de barro, nem nas folhas a precisar de água. Estava a quilômetros de distância, a sonhar com rendas, tule e o perfume das peônias brancas. O casamento da minha Sofia. O meu coração enchia-se de uma alegria suave só de pensar nisso. Que vestido levaria? O azul marinho que o Jorge tanto gostava, ou talvez algo novo, um verde esmeralda para combinar com os olhos da minha filha. E o bolo? Sofia ainda não se tinha decidido entre o chocolate com frutos vermelhos ou o pão de ló com doce de ovos. Com um sorriso, pausei o regador e peguei no telemóvel. Era a altura perfeita para lhe ligar. Ela já devia ter saído do trabalho. E talvez pudéssemos falar um pouco antes de ela começar a preparar o jantar com o Tiago. Marquei o número e o meu peito vibrava com uma antecipação feliz. Estou! A voz dela soou do outro lado. Mas algo estava diferente. Havia uma frieza, uma distância que não reconheci. Olá, meu amor, sou eu. Estava aqui a pensar em ti, em nós, a pensar no bolo. Já te decidiste? Falei, a minha voz a transbordar do entusiasmo que sentia. Houve uma pausa longa demais. Do outro lado da linha, ouvi apenas o som oco do silêncio. Sofia, está tudo bem? Mãe, começou ela, e a palavra soou cortante, sobre o casamento. Já não precisas de te preocupar com isso. Senti um pequeno nó a formar-se no meu estômago. Como assim, querida? Aconteceu alguma coisa? Adiaram a data? Outra pausa. E então, as palavras que mudariam tudo. Não. Mãe, eu já me casei. Foi no fim de semana passado. Só convidamos as pessoas que realmente importam. O mundo parou. O meu mundo, pelo menos. O telemóvel escorregou da minha mão, o som do plástico a bater na madeira ecoando na sala subitamente silenciosa e vazia. O ar fugiu-me dos pulmões. A sala, antes tão acolhedora, começou a girar. As riscas de sol a dançarem de forma nauseante nas paredes. Pessoas que realmente importam. A frase dela martelava na minha cabeça. Cada palavra uma facada. Eu não era uma das pessoas que realmente importavam. Eu, a mãe dela. Eu. Não sei quanto tempo fiquei ali, no chão frio da sala, a olhar para o telemóvel como se fosse um objeto estranho, vindo de outro planeta. O meu corpo inteiro doía. Era uma dor surda, que começava no fundo do estômago e subia até a garganta, apertando-a, roubando-me o ar. Cada inspiração era um esforço. Cada batida do meu coração, um eco da traição que acabara de sofrer. As pessoas que realmente importam. E eu, que lhe dei a vida, que passei noites em claro quando tinha febre, que aplaudi mais alto que todos na sua formatura. Eu não importava. Levantei-me, com as pernas a tremer. As minhas mãos procuraram apoio na parede, e os meus dedos tocaram na moldura de uma fotografia. Era a Sofia, com 7 anos, na escola, com um sorriso que mostrava a falta de um dente da frente. Tinha o cabelo cheio de ganchos coloridos que eu lhe tinha posto nessa manhã. Lembro-me do cheiro do seu shampoo de morango, da sua mãozinha a agarrar a minha com força à porta da escola. Onde estava essa menina? O que lhe aconteceu? Continuei a vaguear pela casa como um fantasma, passando pela nossa história de vida pendurada nas paredes. Ali estava ela, uma adolescente de pele beijada pelo sol e cabelo salgado,
a rir para a câmara na praia de Cascais. Lembro-me desse dia. Tinha sido um domingo perfeito, com bolas de Berlim e castelos na areia. Jorge tinha ensinado a mergulhar. E o seu grito de alegria, misturado com medo, ainda ressoava nos meus ouvidos. Como é que aquela gargalhada cheia de vida se transformou no silêncio frio que ouvi ao telefone? Na estante da sala, a foto da formatura. Sofia, com a beca e o cabelo, a segurar o diploma com um orgulho que era nosso, tanto dela como meu e do pai. Os seus olhos brilhavam com promessas, com um futuro inteiro pela frente. Um futuro do qual eu sempre pensei que faria parte. Agora, ao olhar para aquela fotografia, via uma estranha. Uma mulher que tomou a decisão mais importante da sua vida e me excluiu dela, como se eu fosse uma nota de rodapé esquecida na sua história. A chave rodou na fechadura e a porta abriu-se. Era o Jorge. O sol já se tinha posto. E eu nem tinha reparado que a casa estava mergulhada na escuridão. Helena, estás aí? Por que é que está tudo às escuras? A sua voz, normalmente tão calma, estava carregada de preocupação. Ele acendeu a luz e os seus olhos pousaram em mim. Devo ter tido uma aparência terrível, porque a sua expressão mudou de confusão para alarme. O que se passa? Pareces que viste um fantasma. As palavras saíram-me num sussurro rouco. A Sofia, ela ligou. Ele aproximou-se, a sua mão grande e quente a pousar no meu ombro. Então? As novidades do casamento? Abanei a cabeça. E as lágrimas que segurei, durante horas finalmente começaram a cair. Quentes e silenciosas. Não há novidades, Jorge. Não há casamento para planear. Respirei fundo. Ela, já se casou. Vi a confusão no rosto dele, a dar lugar à incredulidade. E depois, a uma raiva fria, que nunca lhe tinha visto antes. O quê? Como assim já se casou? Sem nos dizer nada? Sem nós? A sua voz subiu de tom. Como é que ela nos fez isto, Helena? A raiva dele era um espelho da minha dor. Mas algo dentro de mim, um instinto de mãe, que se recusa a morrer, ergueu-se para a proteger. A culpa não é dela, Jorge, disse eu, com a voz embargada. Eu sei que não é. Alguém lhe meteu ideias na cabeça. Foi ele. Foi o Tiago. A noite que se seguiu foi a mais longa da minha vida. Deitámo-nos na cama, mas o sono não veio. O espaço entre mim e o Jorge parecia um abismo. Ele estava tenso de raiva e eu estava a afogar-me em tristeza. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto sorridente da minha filha a transformar-se na voz fria e distante daquela estranha. A nossa casa, o nosso refúgio, estava agora assombrada. O silêncio não trazia paz. Era ensurdecedor, preenchido apenas pelo som das minhas memórias, a partirem-se em 1000 pedaços, e pela dor insuportável de uma traição que eu nunca imaginei ser possível. Os meus pensamentos, naquela noite longa e sem estrelas, eram um refúgio e uma tortura. Para fugir da imagem da minha filha, a dizer-me que eu não importava, a minha mente viajava para trás, para os dias em que eu era o seu mundo inteiro. Lembrei-me das nossas tardes de sábado, a percorrer as ruas da Baixa, de braço dado. Entrávamos e saíamos das lojas, a rir enquanto ela experimentava vestidos que eram demasiado ousados, e eu fingia estar chocada. Partilhávamos segredos sentadas num banco do quiado, com o som do elétrico 28 a passar ao fundo, enquanto comíamos um pastel de nata, sempre um para as duas, porque o melhor era a cumplicidade do gesto. E os almoços de domingo. Ah, os almoços de domingo! A nossa casa enchia-se com o barulho feliz da família. O cheiro do assado do Jorge a misturar-se com o som das gargalhadas dos meus sobrinhos. Sofia era a primeira a chegar e a última a sair. Ajudava-me a pôr a mesa, roubava azeitonas da taça antes do tempo e contava as novidades da sua semana,
a sua voz a sobrepor-se à de todos os outros. Ela era o sol à volta do qual a nossa família girava. Vibrante, presente, nossa. E foi num desses almoços que o sol começou a ser eclipsado. Lembro-me do dia em que ela o trouxe para conhecer. O Tiago. Ele entrou na nossa casa como se estivesse a entrar num palco. Vestia uma camisa impecavelmente passada a ferro e uns sapatos que brilhavam tanto que pareciam nunca ter pisado um passeio. O seu sorriso era largo, perfeito, mas não chegava aos olhos. Foi a primeira coisa que notei. Havia algo de ensaiado nele, de polido demais para o caos barulhento da nossa família. Mas ele disse todas as coisas certas. Helena, este bacalhau à Brás está divino. É a melhor coisa que comi em anos, disse ele. E eu, tola, senti-me orgulhosa. Sentou-se ao lado do Jorge e falou sobre mercados financeiros e investimentos, usando termos que o meu marido compreendia, fazendo-o sentir-se respeitado. Para a Sofia, ele era a personificação do encanto. Puxava-lhe a cadeira, sussurrava-lhe coisas ao ouvido, que a faziam rir, e olhava para ela com uma intensidade que, na altura, confundi com amor. Roger, sei que era posse. As mudanças em Sofia foram súbitas, insidiosas como uma maré lenta. Começou com pequenas críticas disfarçadas de observações. Mãe, não achas que estes almoços são um bocado caóticos? O Tiago está habituado a ambientes mais calmos. Eu ria-me e dizia: meu amor, isto é uma família portuguesa, não uma reunião de administração. Mas ela não se ria comigo. Semanas depois, o caótico transformou-se em aborrecido. Ela começou a chegar atrasada aos almoços, com a desculpa de que o Tiago tinha um compromisso de trabalho de última hora. Depois, começou a faltar. A primeira vez que ela não veio, o meu coração apertou-se. A mesa parecia desequilibrada. O silêncio no seu lugar era mais alto do que todas as conversas. E o Tiago, o mestre da manipulação, tinha sempre uma explicação lógica para tudo. Uma explicação que, de alguma forma, acabava sempre por me culpar a mim. Lembro-me de uma vez em que o confrontei gentilmente ao telefone, dizendo-lhe que sentia a falta da Sofia, que os domingos já não éramos mesmos. A sua voz era suave, cheia de uma falsa preocupação. Helena, eu percebo, mas tem de entender, a Sofia sente uma pressão enorme para ser a filha perfeita. Ela admira-vos tanto. Às vezes, ela só precisa de um domingo para ser só ela, sem ter de corresponder a expectativas. Eu só a estou a apoiar para que ela encontre o seu próprio espaço. As suas palavras eram como um veneno doce. Eu desliguei o telefone a sentir-me culpada, egoísta. Ele não estava a afastá-la. Ele estava a apoiar. Eu não estava a sentir a falta dela. Eu estava a pressionar. Comecei a duvidar de mim mesma, a questionar as minhas próprias intenções. Talvez eu fosse demasiado protetora. Talvez, depois de tantos anos, eu me tivesse tornado naquelas mães que não sabem largar os filhos. Comecei a ver-me através dos olhos dele, antiquada, controladora, uma relíquia de um tempo que já não se encaixava na vida moderna e sofisticada que ele estava a construir para minha filha. E foi assim, com lisonjas e explicações lógicas, que ele construiu um muro entre mim e a minha Sofia, tijolo por tijolo, e eu, sem saber, ainda lhe ia passando as pedras. O Tiago não era um vilão óbvio. Os vilões óbvios são fáceis de identificar. Eles gritam, ameaçam, são abertamente cruéis. O Tiago era pior. Ele era um arquiteto de realidades, um engenheiro de emoções. A sua arma mais poderosa era a subtileza, e a sua arte era o gaslighting, uma palavra que eu só vim a compreender muito mais tarde, quando já era tarde demais. Ele nunca disse a Sofia que eu era uma má mãe.
Pelo contrário, ele elogiava-me à frente dela, para depois, em privado, plantar as sementes da dúvida, com uma perícia cirúrgica. Lembro-me de uma vez em que a Sofia apanhou uma gripe forte. Liguei-lhe 2 vezes num dia, para saber se precisava de alguma coisa, se queria que lhe levasse uma canja. Nessa noite, mais tarde, ela ligou-me de volta, a sua voz tensa. Mãe, o Tiago tem razão. Eu sei que te preocupas, mas tens de parar de me tratar como uma criança. Fiquei sem palavras. Eu só queria cuidar dela. Mais tarde, imaginei a conversa que eles devem ter tido. A voz dele, suave e razoável. Amor, a tua mãe não percebe que tu és uma mulher adulta? Ela não confia que tu consigas tratar de ti mesma. O amor dela é incrível, mas às vezes sufoca, não achas? Ele transformava o meu cuidado em controlo, o meu amor em desconfiança. O mesmo método foi usado com as amizades dela. A Ana, a sua melhor amiga desde a faculdade, começou a notar o controlo de Tiago e alertou-a. Depois desse dia, a Sofia chegou a casa a chorar, e o Tiago estava lá para consolar, para reinterpretar a realidade. Vês, meu amor? Imagino-o a dizer, a acariciar-lhe o cabelo. A Ana não te apoia como eu. Ela tem inveja da nossa ligação, do que estamos a construir. Ninguém entende o que nós temos. E assim, uma a uma, as amizades foram cortadas, não com discussões, mas com um distanciamento gradual. Ele não a proibia de ver os amigos. Ele simplesmente tornava o mundo deles dois tão especial, tão único, que todos os outros pareciam pálidos e desinteressantes em comparação. A frase dele era sempre a mesma: somos nós contra o mundo. Ele repetia-a como um mantra. E na bolha que ele criou, esta frase não soava a isolamento, soava a romance. Eles deixaram de ir aos jantares de grupo, de sair à noite. As noites deles eram passadas em casa, a ver séries, a planear um futuro que, segundo ele, só os dois compreendiam verdadeiramente. Ele vendeu-lhe a ideia de que o amor deles era tão profundo que não precisava de mais ninguém. O controle mais eficaz, no entanto, foi o financeiro. A Sofia sempre foi independente, orgulhosa do seu salário e da sua capacidade de se sustentar. O Tiago viu isso não como uma força, mas como uma ameaça. Meu amor, disse-lhe ele um dia, numa conversa, que ela me repetiu com entusiasmo na altura. Se vamos construir um futuro, temos de ser uma verdadeira equipa. Vamos juntar tudo numa só conta, para os nossos objetivos, para nossa casa. Parecia tão romântico, tão adulto. Ele tratou de toda a papelada, claro. Configurou o acesso online para te facilitar a vida, disse ele. Lentamente, ela perdeu o controle do seu próprio dinheiro. As transferências tornaram-se automáticas. As faturas eram pagas por ele. De repente, a minha filha, que nunca pediu nada a ninguém, começou a ligar-me. Mãe, podes emprestar-me 50 euros até ao fim do mês? Não quero estar a incomodar o Tiago com coisas pequenas. Coisas pequenas. O seu próprio dinheiro tinha se tornado numa coisa pequena que exigia a permissão dele. Tudo nele era uma fachada, uma obsessão pela imagem e pelo estatuto. Ele falava constantemente do seu portfólio de investimentos, dos seus contactos importantes, do carro de luxo que era essencial para a sua imagem profissional. Isto contrastava de forma gritante com a nossa simplicidade. O orgulho do Jorge não vinha de um carro, mas do trabalho honesto das suas mãos. A minha alegria não vinha de jantares em restaurantes caros, mas de uma mesa cheia de gente que se amava. Para o Tiago, nós éramos um embaraço. Éramos a prova de um passado simples do qual ele queria desesperadamente que a Sofia se esquecesse. Ele não se apaixonou pela minha filha. Ele viu-a como um projeto. Uma mulher bonita e inteligente.
vinda de uma família estável, que ele podia moldar e refazer à sua imagem. E o mais doloroso de tudo é que durante muito tempo eu deixei que a escuridão dele me convencesse de que a minha própria luz era o problema. A clareza que vem depois da devastação é uma coisa terrível. É como se, de repente, uma luz forte se acendesse numa sala escura, onde vivemos durante anos, revelando que o chão estava coberto de cacos de vidro. E agora, na minha mente, eu caminhava descalça sobre esses cacos, revivendo cada sinal de alerta que escolhi ignorar, cada bandeira vermelha que pintei de branco, para poder continuar a acreditar no conto de fadas. O primeiro grande alarme soou no verão passado. Desde que a Sofia era pequena, as nossas férias de agosto no Algarve eram sagradas. Alugávamos sempre a mesma casa em Armação de Pera. Um pequeno tois com um terraço que cheirava a sal e a buganvílias. Eram semanas de preguiça, de toalhas de praia úmidas, de jantares de peixe grelhado e de risadas que ecoavam pela noite. Quando mencionei os planos nesse ano, a Sofia, que sempre foi a mais entusiasmada, hesitou. Vi-a a lançar um olhar rápido a Tiago antes de responder. Mãe, sobre isso, nós estávamos a pensar em algo diferente este ano. O nós atingiu-me. Nunca tinha havido um nós que não incluísse a família. Tiago interveio, com a sua voz suave e oleosa. Helena, a Sofia e eu trabalhamos tanto. Só queríamos um tempo para nós, para nos conectarmos. Um resort de luxo em Maiorca, talvez. Sabe como é? Para criar as nossas próprias tradições. A sua lógica era impecável, adulta, e fez com que a nossa tradição família parecesse infantil e insignificante. Lembro-me de ter ficado magoada, de ter visto a nossa casa na praia a ser posta de lado por um hotel de 5 estrelas, mas engoli a minha mágoa. Não queria ser a sogra que se queixa. Depois, houve a vez em que fui ao apartamento deles de surpresa para deixar um Tupperware com a sua dobrada favorita. A porta estava entreaberta e ouvi a voz de Tiago, vinda do escritório. Ele estava ao telefone. Não, claro que não vamos ficar a viver perto deles. Imaginas? Aquele bairro operário é deprimente. E a casa deles parece que parou nos anos 80, com aqueles bibelôs por todo o lado. É um pesadelo. Congelei no corredor, com o Tupperware quente nas mãos. Ele estava a falar da nossa casa, do nosso bairro, da nossa vida, com um desprezo que me gelou o sangue. Recuei silenciosamente. Fechei a porta com cuidado e fui-me embora. Nunca lhe disse que tinha ouvido. Nunca disse nada a Sofia. Tive medo. Tive um medo terrível de que, se o confrontasse, ela o escolheria a ele. E a minha filha. A minha filha estava a desaparecer à frente dos meus olhos. Ficava mais magra a cada mês, com umas olheiras que a maquilhagem já não conseguia esconder. A sua risada, antes tão fácil e contagiante, tornou-se rara e forçada. Estava sempre ansiosa, a verificar o telemóvel a cada 5 minutos, a dar desculpas para tudo. Mas quando eu, com o coração nas mãos, lhe perguntava se estava bem, ela erguia uma parede. Mãe, para com isso. Eu estou ótima. Nunca estive tão feliz. O Tiago trata-me como uma rainha. A felicidade dela tornou-se numa performance. Uma linha de texto que ela repetia para me manter à distância, para se convencer a si mesma. E ele tratava-a como uma rainha. Se ser rainha significasse prisioneira numa gaiola dourada. Os presentes eram constantes e extravagantes. Uma mala de designer depois de uma pequena discussão. Um fim de semana surpresa em Paris, depois de ela ter chorado por sentir falta dos amigos. Uma pulseira de diamantes na semana em que ela mencionou que talvez devesse procurar outro emprego. Na altura, eu, como todos os outros, vi aquilo como generosidade. Hoje, vejo os presentes como eram na realidade.
algemas. Cada presente era um pagamento pelo seu silêncio, uma recompensa pela sua lealdade, um suborno para que ela esquecesse um pouco mais de si mesma. E a culpa? Essa é a minha companheira constante nestas noites. A culpa por ter visto tudo isto e não ter feito nada. Cada fibra do meu ser me dizia que algo estava errado, mas eu silenciei os meus instintos. Tinha tanto medo de me tornar, na sogra intrometida, a figura de piada em tantos jantares de amigos. Tinha tanto medo de empurrar a Sofia para mais longe, que a deixei afundar. A minha inação não foi por falta de amor. Foi por um amor cobarde. Um amor que escolheu uma paz frágil, em vez de uma guerra necessária. E agora, a paz que eu tanto quis preservar, explodiu em 1000 pedaços. E a guerra chegou na mesma, só que encontrou-nos completamente desprevenidos e já derrotados. Os primeiros dias foram um nevoeiro de dor. Mal comia, mal dormia. O Jorge tentava animar-me, mas as suas palavras perdiam-se na apatia que se tinha instalado em mim. A casa estava silenciosa. O telefone não tocava. Era como se a Sofia, e com ela toda a cor do nosso mundo, tivesse simplesmente desaparecido. Mas ao quarto dia, algo mudou. Acordei, e o buraco no meu peito ainda lá estava, mas já não era um vazio. Estava preenchido por algo novo, algo duro e frio como gelo. A raiva. A tristeza tinha me paralisado, mas a raiva deu-me um propósito. Passei o dia a limpar a casa com uma fúria contida, a esfregar o chão como se pudesse arrancar a mancha da traição, a arrumar os armários como se pudesse pôr em ordem o caos que sentia por dentro. E enquanto limpava, pensava. Pensava no tom de voz da Sofia, na sua hesitação. Pensava no sorriso polido de Tiago, nos seus elogios vazios, no seu controlo disfarçado de cuidado. Nessa noite, quando Jorge chegou, eu estava sentada à mesa da cozinha, no escuro, à espera dele. Ele olhou para mim, provavelmente à espera de encontrar a mulher desfeita dos dias anteriores. Mas viu algo diferente nos meus olhos. Ela não fez isto sozinha, Jorge, disse eu. E a minha voz saiu firme, sem um único tremor. Ele manipulou-a. Ele tirou-nos a nossa filha. O Jorge suspirou. Um som pesado de alívio e confirmação. Ele sentou-se à minha frente, as suas mãos grandes a cobrirem as minhas sobre a mesa fria. Eu sei, Helena. Eu sei. Eu nunca confiei naquele tipo, desde o primeiro dia. Havia algo nele. Algo que não era certo. Mas eu não queria ser o pai ciumento, o velho desconfiado. As palavras dele foram como uma bálsamo. Eu não estava louca. Ele também tinha visto. A nossa conversa, pela primeira vez em dias, já não era sobre a dor que a Sofia nos tinha causado. As perguntas mudaram. Já não era, por que é que ela nos fez isto? Era, o que é que ele esconde? Já não era, onde é que nós falhamos? Era, qual é o verdadeiro objetivo dele? Isto não é sobre um casamento secreto, disse o Jorge, a sua voz baixa e séria. Isto é sobre controlo. Ele queria-a só para ele, longe de nós, onde somos a única influência que ele não consegue dominar. Mas tem de haver mais alguma coisa. A verdade das suas palavras atingiu-me com força. Tínhamos estado a olhar para o problema da forma errada. Estávamos a concentrar-nos na nossa ferida, quando devíamos estar a concentrar-nos na arma que a causou. E essa arma era o Tiago. Não podemos ficar aqui sentados a lamentar-nos, continuou o Jorge, o seu olhar intenso, a encontrar o meu. Não podemos ficar a ver a nossa filha a ser destruída por dentro por um homem que, claramente, não a ama de verdade. O amor não isola, Helena. O amor une. Senti uma onda de força a percorrer-me, a empurrar para longe os últimos vestígios de desespero. Ele tinha razão. Ser pais não acabava quando os filhos saíam de casa.
Às vezes, ser pais era lutar por eles, mesmo quando eles não sabiam que precisavam de ser salvos. Temos de a proteger. Sussurrei. Mais para mim do que para ele. Mesmo que ela nos odeie por isso. Sim, disse ele, apertando a minha mão. Temos. Naquele momento, à luz fraca do candeeiro da cozinha, fizemos um pacto. Não precisamos de palavras. Foi um olhar, um aperto de mãos, a partilha silenciosa da mesma resolução. A nossa dor não ia ser o fim da nossa história. Ia ser o início da nossa luta. Íamos descobrir quem era o verdadeiro Tiago. Íamos desenterrar todos os segredos que ele escondia. A decisão estava tomada. Íamos investigar o homem que roubou a nossa filha. A fase do luto tinha acabado. A fase da guerra tinha começado. Transformamos a nossa casa num quartel-general secreto. Durante o dia, éramos um casal a tentar lidar com uma dor familiar. O Jorge ia para o seu escritório de carpintaria, e eu ia ao supermercado, forçando sorrisos aos vizinhos. Mas à noite, a nossa sala de estar convertia-se num centro de investigação. O Jorge, com a sua mente metódica, sentava-se na sua poltrona com um bloco de notas e o telefone, enquanto eu me instalava em frente ao computador, com os dedos a voarem sobre o teclado, mergulhando no labirinto digital da vida de Tiago. O Jorge começou pelos seus contactos. Ele era um homem respeitado no seu ramo, com uma rede de amigos e conhecidos que se estendia por décadas. Com o pretexto de estar a considerar uma parceria de negócios, começou a fazer perguntas discretas. Conheces um jovem chamado Tiago Antunes? Sim, do setor financeiro. O que me podes dizer sobre ele? As primeiras respostas eram vagas, superficiais. Parece um tipo inteligente, muito ambicioso. Ninguém parecia conhecer-lo verdadeiramente. Enquanto isso, a minha caça era mais pessoal. Tornei-me uma arqueóloga de redes sociais. Passei horas infindáveis a percorrer perfis antigos, a analisar listas de amigos, a examinar fotografias em que ele tinha sido identificado há 10 anos. Ele era cuidadoso. O seu perfil atual era uma montra imaculada de sucesso e felicidade ao lado da minha filha. Mas a internet nunca se esquece completamente. Encontrei um perfil mais antigo, mal atualizado, de uma rede social que ele provavelmente já nem se lembrava que existia. E foi aí que encontrei a primeira fissura. Ele sempre nos disse, com um ar casual, que tinha tirado seu mestrado em gestão na Universidade Nova. Era uma das coisas que o Jorge, que nunca teve oportunidade de estudar, mais admirava nele. Mas numa fotografia de 2015, Tiago estava a usar uma t-shirt com o logótipo de uma equipa de futebol de um instituto politécnico de outra cidade, a celebrar com um grupo de rapazes. A legenda dizia: Festa de final de curso. Finalmente licenciados. Não era um mestrado. E não era na Nova. Era uma pequena mentira. Talvez insignificante para alguns. Mas para mim, foi como encontrar a primeira peça de um puzzle sombrio. Por que é que ele mentiria sobre algo tão fundamental? Mostrei ao Jorge, e vi um brilho de validação nos seus olhos. Continua, Helena, disse ele. Se ele mente sobre isto, mente sobre mais coisas. E mente-a. O Jorge, usando as suas próprias fontes, começou a verificar o currículo que o Tiago tinha dado a Sofia quando se conheceram. Ela, orgulhosa, tinha-o guardado. As inconsistências eram gritantes. Uma empresa de consultoria, onde ele dizia ter trabalhado durante 2 anos, tinha na verdade declarado falência 1 ano antes de ele supostamente ter começado lá. Um cargo de gestor de projetos numa startup tecnológica era, segundo os registros, um estágio de verão não remunerado. Ele não tinha construído uma carreira. Tinha inflacionado uma série de empregos medíocres. O avanço decisivo veio do Jorge.
Através de um amigo, ele conseguiu o contato de um homem chamado Miguel, que tinha trabalhado com o Tiago na sua última empresa, antes de ele se ter despedido para procurar melhores oportunidades. O Miguel hesitou em falar ao telefone. A sua voz era cautelosa, nervosa. Olhe, Sr. Jorge, eu não quero problemas. Isto não é sobre problemas para si, Miguel, disse o Jorge, a sua voz firme e persuasiva. Isto é sobre a minha filha. Ela está com ele. Eu preciso de saber com quem ela está. Houve um longo silêncio do outro lado. E depois, o Miguel começou a falar. O Tiago é a pessoa mais encantadora que vai conhecer durante o primeiro mês. Depois, você começa a ver. Ele sabe exatamente o que dizer, a quem agradar. Mas por trás disso, não há nada. Ele é ambicioso e sem escrúpulos. Ele roubou-me um projeto, apresentou-o como sendo dele, e eu fui repreendido por não ter cumprido os prazos. Ele espalhou um boato sobre uma colega nossa só para conseguir a promoção que ela queria. Ele não se importa com quem pisa, desde que continue a subir. Desligamos o telefone, e o silêncio na sala era pesado. Cada pequena descoberta, cada mentira desvendada, era um misto estranho de alívio e pavor. O alívio de saber que os nossos instintos estavam certos, que não estávamos a ser pais paranoicos, mas o pavor. O pavor era avassalador. A cada passo, o homem com quem a nossa filha se tinha casado revelava-se não apenas um mentiroso, mas alguém calculista, manipulador e potencialmente perigoso. A nossa determinação crescia com cada nova prova, mas o nosso medo também. O medo do que ele poderia fazer a Sofia se ela alguma vez tentasse sair da teia que ele tinha tecido tão cuidadosamente à volta dela. Tinha passado quase uma semana. A nossa pilha de provas era uma coleção de meias-verdades e inconsistências, o suficiente para alimentar a nossa desconfiança. Mas nada que pudéssemos apresentar a Sofia como uma prova irrefutável. A frustração começava a instalar-se, um cansaço pesado que se misturava com a nossa ansiedade constante. Estávamos a jantar em silêncio, a remexer na comida, quando o telemóvel do Jorge tocou. Era um número privado. Ele atendeu, a sua expressão, tensa. Sim, estou a ouvir. Ele escutou durante um longo minuto, o seu rosto a ficar cada vez mais pálido. Eu observava-o, o meu coração a bater descompassado. Finalmente, ele disse apenas: consegue-me o número. Ok, agradeço. Fico a dever-lhe uma. Note. Ele pousou o telemóvel lentamente sobre a mesa. Olhou para mim, e no seu olhar havia algo que eu ainda não tinha visto. A confirmação do nosso pior pesadelo. Era o meu contacto, disse ele. A sua voz baixa e grave. Ele encontrou algo. Algo grande, Helena. Ele fez uma pausa, como se estivesse a escolher as palavras. Parece que o nosso Tiago não é a primeira vez que fica noivo. Senti um arrepio a percorrer-me a espinha. O quê? Esteve noivo há 3 anos, de uma rapariga do Porto. Família abastada, dona de uma cadeia de têxteis. O noivado foi rompido de repente, poucas semanas antes do casamento. Houve rumores, mas a família abafou tudo. Ninguém sabe bem por quê. Ele empurrou um pequeno pedaço de papel, que tinha rabiscado para o meu lado da mesa. Este é o número dela, da ex-noiva. Chama-se Catarina. Ficamos a olhar para o número de telefone, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Ligar para aquela mulher era cruzar uma linha, era mergulhar de cabeça no passado sombrio de Tiago. Era assustador. Mas recuar era impensável. Eu ligo, disse eu, a minha própria voz a surpreender-me pela sua firmeza. Ela talvez não fale com um homem, mas talvez fale com uma mãe.
As minhas mãos tremiam tanto que tive de marcar o número 2 vezes. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes. Quando uma voz de mulher finalmente atendeu, cautelosa e distante, o meu coração parou. Estou? Boa noite. O meu nome é Helena. Peço imensa desculpa por estar a ligar a esta hora e por ligar de um número que não conhece. Respirei fundo. O meu nome provavelmente não lhe diz nada, mas o nome Tiago Antunes talvez diga. O silêncio do outro lado da linha foi a resposta mais ruidosa que alguma vez ouvi. Foi um silêncio carregado de dor, de memória, de choque. Como? Como conseguiu o meu número? Disse ela finalmente, a sua voz agora um sussurro frágil. Isso não importa, respondi, tentando manter a minha voz o mais gentil possível. O que importa é que a minha filha se casou com ele. E eu acho que ela está em perigo. E eu só preciso de saber se estou louca. E então, a barragem rebentou. A história da Catarina saiu. Primeiro hesitante, depois numa torrente de dor e raiva. Era como ouvir a nossa própria história, contada pela voz de uma estranha. O charme avassalador no início. Ele era perfeito, Helena. Ele dizia tudo o que eu sempre quis ouvir. O isolamento gradual. Ele convenceu-me que os meus amigos de infância tinham inveja de nós. Afastei-me de toda a gente. E o controle financeiro. Mas, numa escala muito maior, o meu pai tinha me dado uma quantia avultada como presente. O Tiago convenceu-me a investir tudo num negócio de alto rendimento que ele tinha. Era uma fraude. Perdi tudo. Ele deixou-me quase na bancarrota, com o coração partido e cheia de vergonha. Eu ouvia, horrorizada, com a mão na boca, para abafar os meus soluços. Era um padrão, um método frio e calculado. Ele não era apenas um mentiroso. Ele era um predador. Quando ela terminou, a sua voz cansada e vazia, eu tinha apenas mais uma pergunta. Catarina, ele tentou afastá-la dos seus pais. Ela riu. Um som sem alegria, cheio de amargura. Afastar-nos? Helena, ele fez pior. Sabe qual foi a pior parte de tudo? Ele convenceu-me a não convidar os meus próprios pais para nossa festa de noivado. Dizia que eles eram muito críticos e que iam estragar o nosso momento. E eu, cega de amor, acreditei. Desliguei o telefone. As minhas mãos já não tremiam. Estavam frias como pedra. Olhei para o Jorge. Ele não precisou de perguntar nada. A verdade estava estampada no meu rosto. Já não tínhamos apenas suspeitas. Tínhamos a prova final. Tínhamos o testemunho da sua última vítima. A nossa filha não era a primeira. E se não fizéssemos nada, ela não seria a última. O silêncio que se seguiu à chamada com a Catarina foi mais pesado do que qualquer palavra. Pausei o telefone e olhei para o Jorge. O rosto dele era uma máscara de fúria contida. A validação que sentimos foi fugaz. Um flash de luz rapidamente engolido por um terror avassalador. Já não se tratava de uma filha ingrata ou de um genro mentiroso. Tratava-se de um predador, com um método, um padrão, e a nossa Sofia era sua vítima atual. A primeira reação do Jorge foi a de um pai a querer proteger a sua cria. Imediata e visceral. Vamos lá agora, disse ele, levantando-se. Vamos à casa deles e mostramos-lhe tudo. Acabamos com isto de uma vez por todas. Não, disse eu, e a minha voz era surpreendentemente calma. Puxei-o pela mão, fazendo-o sentar-se novamente. Jorge, pensa bem. O que é que o Tiago lhe tem dito sobre nós nos últimos anos? Que somos controladores, que somos críticos, que não a deixamos viver a vida dela. Ele olhou para mim, a raiva a dar lugar à compreensão dolorosa. Se aparecermos à porta dela à noite, continuei,
A acenar com papéis e acusações sobre uma ex-noiva de quem ela nunca ouviu falar, não vamos parecer pais preocupados. Vamos parecer exatamente os monstros que ele pintou. Só vamos provar que ele tem razão. E ela? Ela vai defender o marido dela. E nós vamos perdê-la, Jorge. Desta vez, para sempre. A derrota no rosto do meu marido era palpável. Ele sentou-se, passando as mãos pelo cabelo. Então o que fazemos, Helena? Ficamos aqui, à espera que ele a destrua, como fez com a outra rapariga. Não, disse eu. A minha mente a trabalhar furiosamente. A adrenalina a sobrepor-se à dor. Não esperamos. Nós preparamos. Nós não vamos entrar no território dele. Nós vamos trazê-lo para o nosso. O Jorge olhou para mim, confuso. Como? Vamos convidá-los para jantar, aqui. Para jantar? Estás a brincar? Eu não consigo estar na mesma sala que ele sem lhe partir a cara. Vais conseguir, afirmei. A minha voz a não admitir outra possibilidade. Porque não vai ser um jantar de confronto. Vai ser um jantar de paz. Vi a dúvida nos seus olhos e apressei-me a explicar. Vamos ligar-lhes. Vamos dizer-lhes que pensamos melhor. Que amamos e que, se ela está feliz, nós aceitamos. Vamos dizer-lhes que o casamento deles foi um choque, mas que o amor de pais está acima disso. Eles nunca vão acreditar nisso, disse o Jorge, cético. A Sofia vai querer acreditar. E o Tiago? O ego dele não o vai deixar recusar. Para ele, vai ser a vitória final. Os sogros antiquados finalmente a rastejarem, a admitirem a derrota. Ele não vai resistir à oportunidade de esfregar isso na nossa cara. Respirei fundo. A parte mais difícil do plano a formar-se nos meus lábios. E vamos dizer-lhes que temos um presente de casamento para lhes entregar. A ironia daquelas palavras pairou entre nós. O nosso presente. A verdade. O objetivo começou a tomar forma na nossa conversa. Não podíamos atacar. Não podíamos acusar. Tínhamos de ser calmos, metódicos. Tínhamos de criar um ambiente tão seguro, tão normal, tão cheio do amor-família que a Sofia conhecia, que as defesas dela baixassem. Precisávamos de a ter ali, na nossa mesa, longe do apartamento que era o território de Tiago, longe da sua influência imediata. Precisávamos de 1 hora, apenas 1 hora, para lhe apresentar os factos de forma inegável, não como uma acusação, mas como uma preocupação. O nosso plano de batalha não seria travado com gritos, mas com calma. Não com raiva, mas com provas. E o campo de batalha seria a nossa própria mesa de jantar. Um lugar de memórias felizes que iríamos usar como a nossa arma mais estratégica. O Jorge finalmente acenou com a cabeça, a sua expressão sombria, mas determinada. Ok, Helena, fazemos a tua maneira. Sentados na nossa cozinha, no meio da noite, deixamos de ser apenas pais de coração partido. Tornamo-nos estrategas, conspiradores a lutar pela alma da nossa filha. O medo ainda estava lá, um nó frio no estômago. O medo de falhar, o medo de que o controlo dele fosse já forte demais. Mas por baixo do medo havia uma nova força. A força de 2 pais que se recusavam a desistir da sua filha. O dia do jantar chegou cinzento e úmido. Um reflexo perfeito do meu estado de espírito. O nosso plano, tão claro e lógico, na noite anterior, parecia agora uma loucura. Uma aposta desesperada com probabilidades impossíveis. Mas recuar não era uma opção. Passei a manhã na cozinha, a mover-me por instinto, as minhas mãos a encontrarem um conforto ancestral nos gestos familiares. Decidi cozinhar os pratos que eram o sabor da infância da Sofia. Um arroz de pato bem dourado no forno, com rodelas de chouriço, e para a sobremesa, a mousse de chocolate que ela sempre me pedia para raspar a taça. A casa
encheu-se com o cheiro do refogado, do louro e do pato, a cozinhar lentamente. Eram os aromas da nossa família, os perfumes da segurança e do amor. Cada ingrediente que eu adicionava era uma oração silenciosa, uma tentativa de usar a comida para alcançar a minha filha de uma forma que as palavras já não conseguiam. O Jorge observava-me à distância, o seu rosto uma máscara de preocupação. Sabíamos que este não era um jantar normal, era uma emboscada, e a isca era o amor que ainda sentíamos pela nossa filha. À tarde, com o coração a bater-me na garganta, peguei no telefone. Era a hora da chamada. Tinha ensaiado as palavras 1000 vezes, mas ainda assim a minha voz tremeu quando ela atendeu. Estou? Olá, querida. Sou eu. Fiz uma pausa, forçando um tom leve. Sim, eu sei. Olha, só queria dizer que eu e o teu pai estivemos a conversar muito. E nós pedimos desculpa pela nossa reação. Fomos apanhados de surpresa, mas a tua felicidade é a única coisa que importa para nós. Gostaríamos muito que tu e o Tiago viessem cá jantar amanhã à noite, para fazermos as pazes. E temos um presente de casamento para vocês. Houve um silêncio do outro lado. Consegui ouvi-la assustar, a respiração. Mãe, eu não sei. A sua voz era um fio, hesitante, talvez até esperançosa. Mas antes que ela pudesse continuar, ouvi a voz de Tiago, abafada, ao fundo. O que é que ela quer agora? Ouvi a Sofia a sussurrar-lhe. É a mãe. Ela quer que a gente vá lá jantar, para fazer as pazes. De repente, a voz de Tiago soou alta e clara, perto do auscultador. Ele tinha lhe tirado o telefone. Helena, é o Tiago. Agradecemos imenso o gesto. É muito maduro da vossa parte. O seu tom era condescendente, vitorioso. Claro que vamos. É muito importante para Sofia que todos se deem bem. Amanhã às 8. Está bom para vocês? Sim, Tiago. Está ótimo, consegui dizer, antes de desligar. Pausei o telefone, a minha mão a tremer de raiva e de alívio. Ele mordeu o isco, disse ao Jorge. A primeira parte da armadilha estava montada. A atmosfera em casa tornou-se ainda mais pesada. O cheiro reconfortante do arroz de pato, agora, parecia sinistro. Passamos o resto da tarde a repassar o plano, a ensaiar o que diríamos. Temos de ser calmos, Helena. Nada de acusações. Apenas os factos, repetia o Jorge. Mais para se convencer a si mesmo do que a mim. Ao início da noite, sentamo-nos à mesa da sala e preparamos o presente. A fotocópia do registro acadêmico do Politécnico. As notas que o Jorge tirou das suas chamadas com as inconsistências do currículo. E a peça central. Uma pequena pen USB. Nela estava o ficheiro de áudio da minha conversa com a Catarina. Ouvimos um pequeno trecho, apenas para confirmar. A voz dela, a contar a sua história de ruína, encheu a nossa sala silenciosa. Era a nossa arma mais cruel e mais necessária. Guardamos tudo dentro de uma pasta de cartolina azul, simples e discreta, e colocámo-la numa gaveta da sala. A noite que se seguiu foi, sem dúvida, a mais longa das nossas vidas. Deitados na escuridão, o silêncio entre nós não era de paz, mas de antecipação e pavor. Não era a dor da perda que nos mantinha acordados agora, era o medo do que estava para vir. Éramos 2 soldados na véspera da batalha mais importante das suas vidas. Uma batalha pela nossa filha, onde uma palavra errada, um gesto em falso, poderia significar perdê-la para sempre. O sol ia nascer, o jantar ia acontecer, e nós só podíamos rezar para que o amor que sentíamos por ela fosse suficiente para a trazer de volta da escuridão. A campainha tocou pontualmente às 8. O som a cortar o silêncio tenso da casa como uma faca. O meu coração deu um salto
e troquei um olhar rápido com o Jorge. Era a hora. Respirei fundo, alisei o vestido e caminhei até a porta, forçando um sorriso nos lábios que me parecia uma máscara de gesso. Quando abri a porta, a primeira coisa que vi foi o sorriso largo e presunçoso de Tiago. Ele segurava uma garrafa de vinho caro, o rótulo virado para frente, um troféu silencioso. Helena, Jorge, boa noite. Muito obrigado por nos receberem, disse ele. A sua voz a transbordar de uma falsa magnanimidade. Ele estava a representar o papel do genro vitorioso, o homem que tinha ganho, e que agora se dignava a aceitar a rendição dos vencidos. Atrás dele, quase escondida, estava a Sofia. O seu rosto estava pálido, e ela não conseguia encontrar os meus olhos. Olá, mãe. Olá, pai, murmurou ela, a sua voz tão baixa que mal a ouvi. Estava visivelmente desconfortável. O seu corpo tenso, presa no purgatório entre o homem a quem tinha prometido lealdade e os pais que tinha traído. O meu coração apertou-se ao vê-la assim, mas agarrei-me ao nosso plano. Entrem, entrem, por favor. O jantar está quase pronto, disse eu. A minha voz a soar mais calma do que eu me sentia. Sentamo-nos à mesa, a mesma mesa onde tínhamos celebrado tantos aniversários, tantos natais. Estava posta com a nossa melhor toalha, a que eu só usava em ocasiões especiais. A ironia da situação não me escapou. O cheiro do arroz de pato enchia a sala, mas não conseguia dissipar a frieza que se tinha instalado entre nós. O jantar começou com o tipo de conversa trivial que se tem com estranhos. O Jorge perguntou ao Tiago sobre o trabalho, e ele aproveitou a oportunidade para falar longamente sobre um negócio internacional que estava a fechar, usando palavras complicadas que pareciam desenhadas para nos impressionar e excluir. A Sofia mal tocou na comida, limitando-se a acenar com a cabeça de vez em quando, os seus olhos a vaguearem pela sala, pausando por um instante nas fotografias antigas na estante, antes de voltarem rapidamente para o seu prato. Eu tentei chegar até ela da única forma que sabia. Fiz o teu arroz de pato, filha, disse eu, enquanto lhe servia uma porção generosa. Lembrei-me de como gostavas quando eras pequena, sempre a pedir para ficar com a parte mais estaladiça. Por uma fração de segundo, vi um brilho nos seus olhos. Um vislumbre da minha antiga Sofia, uma memória de cumplicidade. Mas depois, o olhar dela cruzou-se com o de Tiago, e a máscara de indiferença voltou a cair no seu rosto. Obrigado, mãe. Está bom. Foi tudo o que ela disse. Continuamos assim, a navegar por um mar de palavras vazias, até ao fim do prato principal. O Tiago estava no seu elemento, a controlar a conversa, a exalar a confiança de um homem que acredita que o mundo lhe pertence. Finalmente chegou o momento. Enquanto eu levantava os pratos, o Jorge pigarreou, chamando a atenção de todos. Ele pousou os seus talheres com uma calma deliberada. Olhem, começou ele, a sua voz firme e medida, exatamente como tínhamos ensaiado. Nós queríamos aproveitar esta noite para voltar a pedir desculpa. O Tiago inclinou-se para trás na cadeira, um sorriso de satisfação a brincar-lhe nos lábios. A notícia do vosso casamento, continuou o Jorge, apanhou-nos completamente de surpresa. E, temos de admitir, reagimos mal. Fomos egoístas. Sim, acrescentei eu, sentando-me novamente. O que importa, no fim de contas, é que a Sofia esteja feliz. E nós? Nós aceitamos a vossa decisão. Queremos fazer parte da vossa vida, da forma que vocês nos permitirem. A Sofia olhou para mim, os seus olhos a encherem-se de lágrimas de alívio. Ela queria acreditar naquilo. Precisava de acreditar. Mãe, começou ela, mas o Jorge levantou uma mão. Ainda não acabamos,
disse ele, com um sorriso suave. E como prova de que estamos a ser sinceros, temos um presente de casamento para vocês. O sorriso do Tiago alargou-se. Ele pensava que era dinheiro, eu podia ver nos seus olhos. Uma transferência bancária, um cheque, o prêmio final da sua conquista. A Sofia olhava para nós, a sua expressão uma mistura de gratidão e surpresa. O Jorge levantou-se lentamente e caminhou até a gaveta do aparador, na sala de estar. O som dos seus passos a ecoar no silêncio expectante. A tempestade estava prestes a arrebentar. O Jorge regressou à mesa e pousou a pasta de cartolina azul no centro, entre o cesto do pão e os copos de vinho. O som suave do cartão a tocar na toalha foi o único ruído na sala. Este é o nosso presente, disse ele, a sua voz calma e nivelada. É a verdade. O Tiago soltou uma gargalhada, mas o som foi forçado, agudo. Os seus olhos, no entanto, não sorriam. Dardejavam entre a pasta e o rosto do Jorge, traindo um nervosismo que ele tentava desesperadamente esconder. A verdade? Que dramático! Disse ele, a tentar recuperar o controlo através do escárnio. O que é isso? A escritura da casa que nos vão oferecer? O Jorge não respondeu à provocação. Abriu a pasta com uma lentidão deliberada. A primeira folha que tirou foi uma impressão da página do Instituto Politécnico. Ele deslizou-a pela mesa até ficar em frente ao Tiago. Tiago, tu sempre nos disseste que tiraste o teu mestrado em gestão na Universidade Nova. É uma instituição excelente. A voz do Jorge era factual, como se estivesse a ler um relatório. Mas parece que, na verdade, foi uma licenciatura num politécnico. Uma boa escola também, claro. Mas por que mentir sobre uma coisa destas? O sorriso do Tiago vacilou. Ele olhou para o papel. Isso é ridículo! É um pormenor, não tem importância nenhuma. Estava a simplificar a história. A simplificar, repetiu o Jorge pegando noutra folha. Talvez também estivesses a simplificar quando disseste a Sofia que trabalhaste 2 anos na FWD Consultores. Segundo os registros comerciais, a empresa declarou falência 1 ano antes da data em que tu supostamente começaste lá. A cor começou a fugir do rosto de Tiago. Ele endireitou-se na cadeira, a sua postura a tornar-se agressiva. Mas o que é isto? Um interrogatório. O que é que vocês andaram a fazer? A investigar-me nas minhas costas? Ele virou-se para a Sofia, a sua voz a subir de tom, a procurar a sua aliada. Sofia, estás a ver isto? A Sofia olhava de um para o outro. O seu rosto uma máscara de confusão e angústia. Pai, mãe, por favor, parem com isto, disse ela, a sua voz a tremer. Por que é que estão a fazer isto? O que é que o Tiago vos fez? Ela queria defender o homem que amava. Mas as provas estavam ali, a preto e branco, na nossa mesa de jantar. O nosso problema não é o teu currículo, Tiago, disse eu, a falar pela primeira vez desde que a confrontação começou. O nosso problema é o teu padrão de comportamento. O nosso problema é a Catarina. Ao ouvir o nome, o Tiago estremeceu como se tivesse levado um choque elétrico. Toda a cor desapareceu do seu rosto. O pânico, puro e descontrolado, brilhou nos seus olhos por um instante, antes de ele conseguir mascará-lo com raiva. Catarina? Perguntou a Sofia, virando-se para ele. Quem é a Catarina, Tiago? Foi nesse momento que ele explodiu. Levantou-se de um salto, a sua cadeira, a arrastar-se ruidosamente no chão. A sua voz era agora alta, cheia de uma indignação fabricada. Estão a ver, Sofia? Eu avisei que eles iam fazer isto. Ele apontou um dedo trêmulo na nossa direção. Eles não suportam ver-te feliz.
Não suportam que tenhas encontrado alguém que te ponha em primeiro lugar. Foram desenterrar uma ex-namorada qualquer, provavelmente uma maluca, para inventar histórias e nos separar. Eles querem controlar-te, como sempre fizeram. A Sofia encolheu-se, completamente dividida, as lágrimas a brotarem-lhe nos olhos. Ela olhou para nós, depois para ele, a sua lealdade a ser rasgada em duas direções. Ele estava a jogar a sua última e mais poderosa cartada: transformar a verdade num ataque e fazer dela a vítima ao seu lado. Mas eu estava preparada para isso. Com uma calma que não sentia, peguei na pequena pen USB que estava dentro da pasta. Tinha trazido uma pequena coluna de som portátil para ouvirmos um pouco de música durante o café, e tinha-a deixado no aparador. Fui buscá-la. Liguei a pen e coloquei-a no centro da mesa. Acho que a Sofia merece ouvir a verdade, disse eu, a minha voz a cortar o discurso furioso do Tiago. Não da nossa boca, Tiago. E certamente não da tua, mas da boca da mulher que tu destruíste antes de tentares destruir a nossa filha. E carreguei no play. A sala encheu-se com a voz clara e triste de outra mulher. A voz da Catarina. No início era hesitante, mas depois foi ganhando força à medida que contava a sua história. E era a história da Sofia. O charme, as promessas, o isolamento dos amigos, as críticas subtis à família. E depois, a parte financeira, a herança perdida, a ruína, a humilhação. A Sofia ouvia, paralisada. O seu rosto passou do choque à negação, e depois ao horror do reconhecimento. Cada palavra da Catarina era um eco da sua própria vida. Ela não estava a ouvir a história de uma estranha. Estava a ouvir o seu próprio futuro. O Tiago ficou de pé, gelado, a sua boca entreaberta. Não havia defesa contra aquilo. A voz era real. A dor era real. A história era inegável. Deixei a gravação tocar até ao fim, até a parte mais crucial. Ele convenceu-me a não convidar os meus próprios pais para a nossa festa de noivado. Dizia que eles eram muito críticos e que iam estragar o nosso momento. Carreguei no stop. O silêncio que se instalou na sala era absoluto, pesado, esmagador. Era o silêncio da verdade revelada. Lentamente, como se estivesse a sair de um transe, a Sofia virou a cabeça e olhou para o Tiago. Os seus olhos, vermelhos das lágrimas que ainda não tinham caído, já não tinham amor, nem confusão. Tinham apenas a luz fria e terrível da compreensão. A farsa tinha acabado. O silêncio que se abateu sobre a sala era mais violento do que qualquer grito. Era um silêncio denso, palpável, cheio de estilhaços de mentiras e de uma vida inteira de enganos. A voz da Catarina ainda pairava no ar, um fantasma a testemunhar a ruína que se desenrolava à nossa frente. A Sofia, a minha Sofia, continuava a olhar para o Tiago. E eu vi, naquele instante, a transformação a acontecer nos seus olhos. O amor, a admiração, a lealdade cega que lá viveram durante anos. Tudo isso se desfez como fumo. No seu lugar, nasceu uma clareza fria, uma repulsa que era quase física. Ela não estava a olhar para o seu marido, para o homem com quem tinha construído um mundo. Ela estava a olhar para um estranho, um impostor que lhe tinha roubado o coração e a identidade. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de uma dor mais profunda. A dor da dupla traição. A traição dele, por ter mentido sobre cada aspecto da sua vida, e a traição dela a si mesma, por ter sido tão cega, por ter permitido que ele a transformasse numa marioneta, por ter virado as costas às únicas pessoas que sempre a amaram incondicionalmente. A sua voz, quando finalmente saiu, era um sussurro partido, a última réstia de esperança
a morrer. É verdade, Tiago. Por favor, diz-me que é tudo mentira. Era a sua última oportunidade. O último fio ao qual a antiga Sofia se agarrava. Mas o Tiago não conseguiu agarrá-lo. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. A sua máscara de confiança tinha se partido em 1000 pedaços, revelando o que estava por baixo. Um homem pequeno, patético, encurralado pela sua própria teia de enganos. Não havia mais argumentos, não havia mais explicações lógicas. Havia apenas a verdade, nua e crua. E a visão da sua cobardia foi a faísca que incendiou a dor da Sofia e a transformou em fúria. Como é que pudeste? O sussurro dela explodiu num grito, um som de pura agonia, que fez as paredes da nossa casa tremer. Mentiste-me sobre tudo. A tua faculdade, o teu trabalho. A Catarina. Meu Deus, a Catarina. Ela levantou-se, o seu corpo a tremer de raiva. Tu usaste-me. Isolaste-me de toda a gente. Fizeste-me acreditar que a minha mãe era o problema. Que a minha família me queria controlar. Cada palavra era uma acusação. A torrente de meses, talvez anos, de dúvidas suprimidas, a virem finalmente à superfície. Tu não me amas, continuou ela. A sua voz agora a quebrar-se em soluços, mas os seus olhos a faiscarem de uma nova força. Tu nunca me amaste. Tu só amavas o que eu te podia dar. Ela caminhou na direção dele, e pela primeira vez, viu Tiago recuar, o predador a tornar-se na presa. Ela parou à sua frente, o seu rosto molhado de lágrimas, mas a sua espinha direita como uma lança. E então, a sua voz baixou, tornando-se fria, calma e absolutamente final. Sai. Ele olhou para ela, confuso, como se não compreendesse a palavra. Sai, repetiu ela, mais alto. Sai da minha vida. Sai da casa dos meus pais. Pega nas tuas mentiras e desaparece. Acabou. Tudo. Acabou. Derrotado, ele finalmente moveu-se. Ele olhou para nós, um último olhar, cheio de ódio, o seu rosto contorcido numa máscara de humilhação. Vais te arrepender disto, Sofia. Sibilou ele. As suas palavras agora vazias, sem qualquer poder. Vais voltar a rastejar para mim, e eu não vou estar lá. Ninguém respondeu. O Jorge e eu ficamos imóveis, a testemunhar a nossa filha, a reclamar a sua vida de volta. O Tiago agarrou no seu casaco e foi até a porta. O som da porta da frente a bater ecoou pela casa, um som definitivo, como um ponto final numa história terrível. No instante em que ele desapareceu, a força que tinha sustentado a Sofia abandonou-a. As suas pernas cederam. Ela olhou para nós, os seus pais, as pessoas que ela tinha magoado, e a enormidade de tudo o que tinha acontecido abateu-se sobre ela. O seu rosto desfez-se numa expressão de pura dor infantil. E então ela desabou. Eu corri para ela, amparando-a antes que caísse no chão. Ela agarrou-se a mim, a soluçar convulsivamente contra o meu ombro, o seu corpo a ser sacudido pela dor. Oh, mãe, desculpa, desculpa. E ali, no meio da nossa sala de estar, com os destroços de um jantar e de uma vida espalhados à nossa volta, eu abracei a minha filha. A minha filha tinha voltado para casa, ferida, partida, mas finalmente tinha voltado. A noite em que o Tiago saiu da nossa casa não trouxe alívio, apenas um silêncio pesado, cheio de destroços. A explosão tinha acabado, e agora estávamos no meio das ruínas, a tentar perceber a extensão dos estragos. A Sofia ficou conosco. Instalou-se no seu antigo quarto de infância, um refúgio com paredes cor-de-rosa pálido e posters de bandas que já não ouvia. Nos primeiros dias, ela mal saía de lá. Dormia, ou fingia que dormia, por horas a fio, como se o sono fosse o único lugar
onde a vergonha e a dor não a conseguiam alcançar. Enquanto a Sofia se escondia do mundo, o Jorge e eu entramos em modo de batalha. A parte legal e financeira era uma selva de papelada e termos técnicos que nos consumia os dias. O Jorge passou horas ao telefone com advogados. A palavra divórcio parecia demasiado digna para o que tinha acontecido. O advogado falou em anulação por fraude, um termo legal que de alguma forma parecia mais justo, como se pudéssemos apagar o erro, em vez de apenas terminá-lo. Descobrimos a extensão do controlo de Tiago sobre a conta conjunta. Ele tinha desviado economias da Sofia para os seus investimentos, que eram, na verdade, buracos para cobrir as suas próprias dívidas. Desfazer aquela teia financeira era um processo lento e humilhante, uma lembrança constante de quão perto a nossa filha esteve da ruína total. Mas a batalha mais difícil não foi travada nos escritórios dos advogados, mas sim na nossa própria casa, nas conversas sussurradas que tínhamos na cozinha, tarde da noite. Foram conversas longas, hesitantes e dolorosas. No início, a Sofia mal conseguia falar sobre o assunto, sem se desfazer em lágrimas. Desculpa, mãe, disse ela uma noite, a voz abafada contra a chávena de chá. Desculpa por tudo, por ter sido tão fria, por não ter acreditado em ti. Eu queria tanto que fosse verdade. E pela primeira vez, eu entendi a profundidade da sua dor. Não era só a perda dele, era a perda da vida que ela pensava que estava a construir. E, da minha parte, também havia um pedido de desculpas que precisava de ser feito. E tu desculpa-me a mim, filha, respondi, a minha própria voz a falhar, por ter visto sinais e não ter tido a coragem de lutar por ti mais cedo. Tive tanto medo de te perder que acabei por te deixar ir. Naquele momento, algo se quebrou entre nós. Não no mau sentido, mas como o gelo a partir-se na primavera. Começamos a curar-nos. Eu tive de fazer um esforço consciente para olhar para minha filha e ver não a jovem tola que tinha sido enganada, mas uma vítima de uma manipulação cruel e sofisticada. Tive de aceitar que o amor dela a tinha tornado vulnerável e que isso não era uma falha de caráter. Ela, por sua vez, teve de enfrentar a sua própria vergonha. Como é que eu pude ser tão estúpida, mãe? Tão cega? Perguntava ela repetidamente. E eu repetia, com toda a paciência do mundo: tu não foste estúpida. Tu foste confiante. Ele é que foi cruel. O resto da nossa família foi o nosso porto seguro. A minha irmã aparecia todos os dias com um bolo acabado de fazer, ou simplesmente para se sentar em silêncio ao lado da Sofia. Os primos dela levavam-na para dar passeios, falando sobre tudo menos sobre o Tiago, enchendo o silêncio com a normalidade de que ela tanto precisava. Não houve um único "eu bem te avisei", o "va apenas amor", um círculo de proteção que nos lembrava que, apesar da ruína, a nossa fundação ainda estava intacta. A cura acontecia em pequenos passos, quase imperceptíveis. A primeira vez que a convenci a vir dar uma caminhada comigo junto ao Tejo. Andamos durante 1 hora, em silêncio, apenas a observar a água, mas estávamos juntas. A primeira vez que fomos tomar um café, e ela falou sobre voltar ao trabalho, a sua voz ainda hesitante, mas com um vislumbre do futuro. E depois, umas semanas mais tarde, o milagre que eu tanto esperava. Estávamos a ver um filme antigo na televisão, uma comédia que ela adorava em criança. Numa cena particularmente tonta, ouvi um som ao meu lado, um pequeno riso, que ela tentou abafar. Olhei para ela e viu um sorriso. Não era um sorriso forçado, nem triste. Era um sorriso genuíno, que lhe iluminou os olhos por um segundo. Naquele momento, eu soube.
O caminho seria longo. As cicatrizes demorariam a sarar. Mas a minha filha, a minha verdadeira Sofia, estava a começar a encontrar o caminho de volta. A primavera, depois do inverno mais longo das nossas vidas, estava finalmente a chegar. Passaram 6 meses. A vida não voltou ao normal, porque o normal que conhecíamos era uma ilusão frágil que se partiu. Em vez disso, construímos um novo normal, mais forte, mais consciente, assente nas fundações sólidas da verdade que tínhamos desenterrado. O processo legal contra o Tiago seguiu o seu curso, e embora as notícias nos chegassem, ele tornou-se uma figura distante, um fantasma de um passado que já não nos assombrava. Olhando para trás, vejo as lições que esta provação dolorosa me ensinou. A mais importante de todas é sobre o amor de uma mãe. Eu sempre pensei que amar incondicionalmente um filho era dar-lhe asas e vê-lo voar, mesmo que isso significasse vê-lo afastar-se. Mas aprendi que o amor incondicional, por vezes, assume uma forma mais feroz. Às vezes, é ser a rede que ampara uma queda que eles não veem, mesmo que eles lutem contra essa rede. É ter a coragem de lutar por eles, mesmo contra a vontade deles, quando sabemos que estão a caminhar para um precipício. E aprendi a nunca mais ignorar os meus instintos, aquele nó no estômago que nos avisa que algo está errado. É a sabedoria mais antiga que temos, e eu tinha-a silenciado por medo de ser quem era. Uma mãe que se preocupa. A Sofia, a minha filha, floresceu das cinzas da sua antiga vida. A mulher que emergiu daquela ruína era alguém que eu admirava profundamente. Voltou para o seu emprego, não de cabeça baixa, mas com uma nova determinação. Reconectou-se com os seus velhos amigos, pedindo desculpa pela sua ausência, e eles receberam-na de braços abertos. Assumiu o controle total das suas finanças, com uma atenção meticulosa, transformando a sua dor em sabedoria. Ela não se tornou amarga ou desconfiada, tornou-se sábia. As suas feridas tornaram-se na sua armadura. E hoje é domingo. A nossa casa está outra vez cheia com o barulho feliz da nossa família. O cheiro do assado do Jorge mistura-se com as gargalhadas dos meus sobrinhos, que correm pela sala. A mesa está posta, e não há lugares vazios. A Sofia está na cozinha, ao meu lado, a ajudar-me a temperar a salada. Ela move-se com uma leveza que não lhe via há anos. Mãe, achas que chega com este vinagre? Pergunta ela, estendendo-me a colher para eu provar. É um gesto pequeno, normal, mas para nós é tudo. É a cumplicidade de volta. É a confiança restaurada. Está perfeito, meu amor, digo eu, e os meus olhos encontram os dela. E nesse olhar, há um universo de coisas que já não precisam de ser ditas. Há o pedido de desculpa, há o perdão, há a gratidão. E, acima de tudo, há um amor que foi testado pelo fogo e que sobreviveu, mais forte e mais puro do que nunca. Ela sorri, um sorriso genuíno que lhe ilumina o rosto inteiro. E eu sei, com uma certeza que me enche a alma, que tudo vai ficar bem.